Uma das séries normais que nós vamos abordando ao longo do tempo. Então, nestes domingos, no segundo domingo do mês, teremos sempre um tema específico, normalmente um assunto que é diretamente relevante a todas as pessoas, quer dizer, que qualquer pessoa religiosa, não religiosa, é um assunto relevante para todo este grupo de pessoas, e assim vamos tentar aprofundá-lo e também tentar perceber como é que isso se liga com a fé e como é que Deus responde, qual é a resposta da palavra de Deus também em relação a este assunto. Por isso, encorajo-vos a continuarem a convidar pessoas e dou graças a Deus que hoje também temos connosco pessoas que estão a visitar-nos e desde já muito obrigado pela vossa visita e Deus vos abençoe. Ok, hoje quero falar sobre os problemas da alma que surgem do medo. Tenho aqui um livro que acho que é interessante, que eu estou a ler, ainda comecei a ler, mas já pelos títulos e pelos temas parece muito interessante, que é A Igreja Emocionalmente Saudável. A Igreja Emocionalmente Saudável. Porque eu achei que é interessante porque o tema da saúde emocional, da saúde interior, da saúde da alma é absolutamente relevante na nossa sociedade hoje e também o é para a Igreja. E acho que ao desenvolvermos o tema vamos perceber isso. Está bem? Igreja Emocionalmente Saudável. Se alguém quiser que eu empreste ou se alguém quiser procurar por este livro, pode fazê-lo nas livrarias habituais evangélicas. É de Peter Scarceso e Warren Bird. Bom, enfim, fica aqui. Se quiserem dar uma vista de olhos no final do culto, podem fazê-lo. Ok, alguns dados e faço uma introdução e depois podemos interagir uns com os outros. Dados da Organização Mundial de Saúde sobre as doenças da alma, que eu chamo de doenças da alma, mas que eles chamam de transtornos da mente, não é? E um mais em particular, mais específico, que nós vamos abordar aqui, que é o transtorno de ansiedade. A OMS diz que, nesta altura, mais de 1 bilhão de seres humanos, sofrem com o transtorno de ansiedade. E com a pandemia, houve um aumento de cerca de 25% desta realidade, desta situação. É um problema que atinge todas as pessoas, mas que atinge principalmente os mais jovens. E interessante, está mais presente nos países mais ricos. Ok? Pelo menos há mais dados sobre isso nos países mais ricos. Por vezes nos países mais pobres é mais difícil fazer investigação e, portanto, não há tantos dados, não é? Mas é uma realidade, é um problema mundial. Imaginem, nós temos 7 e qualquer coisa bilhões de habitantes no mundo, de população. Estamos a caminhar para os 8 bilhões e mais de 1 bilhão sofre de transtorno de ansiedade. Okay? Também, de acordo com um artigo da Organização Mundial da Saúde, os transtornos da ansiedade geralmente estão relacionados à dificuldade de lidar com incertezas e com ambiguidades. Estes dois fatores, dificuldade de lidar com incertezas e com ambiguidades. E o nosso mundo é um mundo de grandes incertezas e de grandes ambiguidades. Não é? Então já podem estar a ver o que é que pode estar também na causa destes problemas. As pessoas se sentem ansiosas não apenas pelo que existe, mas pelo que é desconhecido. Não apenas pelo que existe, mas pelo que é desconhecido. A ansiedade, portanto, manifesta-se através de sintomas de ansiedade, dor, inquietação e pânico, nos casos mais profundos, mas noutros casos um pouco mais generalizados e mais leves, que eles chamam de transtorno de ansiedade generalizada, pode-se notar um nervosismo e uma preocupação excessiva. Então, os dias em que a pessoa sente este nervosismo e esta preocupação excessiva são superiores aos dias em que não tem, que não sente isso. Isso pode durar e pode ser superior a 6 meses. Portanto, quando este padrão acontece em mais de 6 meses, então é um alerta.
Quais são as causas? Okay? Algumas das causas. É interessante, por exemplo, que as alterações climáticas são uma das causas da ansiedade nos nossos dias. Ou seja, as preocupações com a sobrevivência da humanidade, não é? Em relação ao ambiente. Por outro lado, a incerteza em relação à saúde, o medo de morrer, o medo de envelhecer, o medo de envelhecer com problemas de saúde. Está a afetar muito também a qualidade de vida emocional das pessoas. O excesso de informação. Na semana eu discutia com alguém sobre isso. Há um pensador brasileiro, Augusto Cury, que escreveu sobre a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação que o nosso cérebro não está capacitado para gerir. Não é? E a desinformação, que é outro problema, porque com o advento das redes sociais há muita informação que é veiculada para criar pânico, mas que não é fundamentada, não é verdadeira. Mas é muito fácil as pessoas acreditarem que elas são verdadeiras através das redes sociais. Lembram-se quando começou a pandemia, não é? De pessoas a circular vídeos, tanto no âmbito religioso como no âmbito científico, que assustavam e deixavam as pessoas em pânico, e veio-se a saber com o passar do tempo que muitos deles eram infundados. Por outro lado, as perdas. Isto é uma causa que é comum a quase todos nós, porque nós todos lidamos com algum tipo de perda. Pode ser uma perda de qualidade financeira, pode ser uma perda de estabilidade financeira, pode ser uma perda na relação com alguém, relacionamento amoroso ou outro tipo de relacionamento, pode ser uma perda, por exemplo, mais profunda ainda, que tem a ver com o falecimento de alguma pessoa morre e nós temos muita dificuldade em fazer o luto desta perda. Portanto, muitas perdas, desde as mais superficiais às mais profundas, podem causar este problema da ansiedade também. O medo de sofrimento dos nossos filhos e netos terem um futuro difícil. Os pais e os avós que, ao olhar para o futuro, ao perspectivar o futuro, veem um futuro difícil para os seus filhos e netos. Então vivem em ansiedade por causa disso. O medo de permanecer para sempre solteiro. No caso de pessoas solteiras, é uma realidade. É uma coisa que gera muita ansiedade. Sobretudo dependendo do contexto. No contexto religioso, no contexto de igreja, não é só no contexto cristão, mas também no contexto cristão é muito comum. Há uma expectativa de que toda a gente tem que casar. E então, os jovens, ao atingir uma certa idade, se não casarem, há um certo espectro de que alguma coisa está errado e cria-se um sentimento de ansiedade no coração dos jovens, que podem criar problemas muito complicados a esse nível também. Exposição excessiva à vida de outras pessoas, que é o que estamos a verificar com as redes sociais também. Ou seja, isso cria uma dimensão de comparações de vida, de parâmetros, de objetivos, o que leva, por seu lado, à criação ou estabelecimento de objetivos irrealistas para a nossa vida e que causam também problemas de ansiedade. Vou colocar aqui um outro fator que pode soar estranho para algumas pessoas, tá bem? Mas que é um fator factual, porque há muitas experiências que provam isso. Opressão demoníaca. Não sei se alguns já ouviram esta expressão aqui. Opressão demoníaca. Porque o nosso mundo é composto por uma dimensão física e uma dimensão espiritual. E na dimensão espiritual há espíritos, há seres espirituais. E há seres espirituais que não são motivados para o bem, mas sim para a destruição da humanidade. E que se aproveitam de situações e momentos de fragilidade mental, emocional, para infligir doenças a esse nível. E comportamentos compulsivos e assim por diante.
Já houve muitas situações em que alguém estava a passar por esse tipo de situação, foi acompanhado por psicoterapeutas, nada resultava, foi passado para psiquiatras, nada resultava, e depois foi tratado por alguém no campo espiritual e houve uma manifestação evidente de demónios, de influência demoníaca, e a pessoa acabou por ser curada por esta via. Portanto, é uma possibilidade também. Ok? Então agora gostava de pedir, se vocês estiverem à vontade para isso, a vossa participação também. Temos algumas perguntas que vão passar aí. Estavam lá no início para vocês refletirem. Não sei se viram, mas algumas perguntas. E uma que tem a ver especificamente com cristãos. Um cristão obediente a Deus pode sofrer com transtorno de ansiedade ou passar por uma depressão? É uma questão. Se a resposta for sim, porquê? O que pode levar alguém a sofrer com ansiedade ou passar por uma depressão? É verdade que eu expliquei aqui algumas causas, mas no fundo o que queremos perceber com esta pergunta é se a pessoa tem responsabilidade nisso ou não. O que é que ela faz ou deixa de fazer que permite que estas circunstâncias que eu falei aqui a aflijam e a levem a passar por isto? Em terceiro lugar, existe alguma relação entre este transtorno e a utilização das redes sociais? Já falei um pouco disso. E depois, 4, quais é que podem ser os sinais? Como é que nós podemos perceber que alguém está a passar por um transtorno de ansiedade? Obviamente que muitos de nós... Eu não sei se temos algum psicólogo aqui no meio. Sandra veio! Que bom, Sandra. Sandra, vais falar muito hoje. A Sandra vai dar-nos muitas pistas hoje. Vai nos dar muitas pistas, não? E ela trabalha com terapia, acompanha pessoas, e, portanto, é uma pessoa com muito treino, muita experiência e conhecimento científico nesta área também. E ela pode nos ajudar muito nesta questão dos sinais. Mas eu acho que todos nós, de uma forma empírica também, pelo senso comum, pela nossa experiência, temos alguma noção de quando estamos a entrar aqui numa situação complicada, não é? Então vocês também podem partilhar a vossa opinião sobre isso. E como é que podemos prevenir estas situações? Não é? Como é que podemos prevenir isso? Está bem? Eu tenho alguém que está como responsável por passar um microfone. A Eunícia, ok? Se alguém quiser falar, é só levantar a sua mão. A Eunícia vai ver e vai levar o microfone para lá. Vou fazer uma leitura para concluir e falar do apóstolo Paulo, que é uma figura que nós conhecemos relativamente bem, um dos discípulos de Jesus, não fez parte dos 12 inicialmente, mas depois é uma pessoa que perseguia a fé cristã, perseguia os cristãos, teve um encontro transformador com Jesus e depois transformou-se numa outra pessoa e passou a ser um servo de Jesus muito, muito comprometido. O apóstolo Paulo é uma pessoa interessante. Se nós lermos a história da vida dele, vamos encontrar pontos muito interessantes. Ele passou por muito sofrimento. E há uma dimensão que nós mexemos um pouco aqui, por exemplo, na introdução, quando falei da questão de lidar com as incertezas do futuro e também com as circunstâncias do presente que causam ansiedade. Paulo lidou com estas duas dimensões. E muito. Porque ele já passou por naufrágios. Teve barcos que se afundaram por causa da missão por Jesus Cristo. Ele foi desacreditado pelas pessoas mais próximas dele. Foi criticado, falaram mal dele, as pessoas mais próximas dele. Houve igrejas que não compreendiam o trabalho dele e a missão dele e que falavam mal dele e criticavam-no. Passou por prisões, não sei quantas vezes por causa da fé, por falar de Jesus aos outros. E passou por prisões muito horríveis, às vezes. Foi açoitado, foi torturado fisicamente por causa da fé em Jesus Cristo. E finalmente, no fim da sua vida, depois de passar uma vida de muito sofrimento,
ele está na prisão. Ele está na prisão e ele escreve uma carta para os seus leitores, porque está privado de poder se contactar e conectar com as pessoas. E ele escreve uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Filipenses, leiam este livro, é conhecida como a carta da alegria. E é interessante que alguém que está a passar, já tem passado por um histórico de todas estas situações más, que ninguém quer, está num momento de privação, muita privação, escreve uma carta de alegria a pessoas que não estão neste momento de privação, a encorajar estas pessoas que não estão na privação dele a viverem alegres no Senhor. Ouçam as palavras dele em Filipenses 4, Filipenses 4, no versículo 4, começando no versículo 4. Regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Está a lembrar a pessoas que não estão na privação dele, que Deus está perto. Seria normal que ele que está privado pensasse ou sentisse que Deus não está perto. Mas eles têm que encorajar estas pessoas a lembrar-se que Deus está perto. Depois diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma. Ou seja, não permitam que alguma coisa, alguma circunstância, seja dor, seja perda, seja o que for, não permitam que vos tire a paz. Portanto, não estejam inquietos por nada. Pelo contrário, sejam conhecidas as vossas petições em tudo diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. Em vez de darem lugar à inquietação e ficarem preocupados, levem aquilo que pode ser a fonte de inquietação para Deus em oração e deixem nas mãos de Deus. E sempre sejam gratos, porque até as circunstâncias difíceis Deus as permite para o bem. No fundo é isso que ele está a dizer. Ele depois faz afirma aquilo que vai ser a consequência de fazer assim. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Porquê que é uma paz que excede todo o entendimento? Porque é uma paz que não funciona com os mecanismos da racionalidade e da lógica. Foge da racionalidade e da lógica. Não é? E então, ele diz que esta paz que é sobrenatural, que vem de Deus, vai guardar os vossos corações, vai envolver os vossos corações e proteger os vossos corações. E depois diz outra coisa, e vai manter os vossos pensamentos fixos em Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos curar, para nos amar, para ser Deus presente na nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Esta paz envolve o nosso coração e mantém o nosso pensamento focado nesta pessoa, que é Jesus. É isso que Paulo diz. E depois deixa um outro conselho. Quanto mais, nós temos alguma responsabilidade também, como já foi dito aqui. Quanto mais, tudo o que é verdadeiro, não o que é falso. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Outras Bíblias dizem, ocupem o vosso pensamento, a vossa mente com estas coisas. Nós podemos escolher o que é que ocupa os nossos pensamentos. Com o que é que vamos ocupar os nossos pensamentos? Então, todas as contribuições aqui dadas são muito valiosas. Todas elas nos ensinam e nos edificam em algum aspecto. E, portanto, devemos levar todas elas e lembrar-nos que, no fundo, realmente é exercitarmos a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Ajuda-nos também a viver, apesar das circunstâncias, e viver de uma forma equilibrada, com paz e com alegria. Porque circunstâncias difíceis sempre vai haver, mas em Deus e com Deus também é possível
vivermos uma vida equilibrada. Haverá momentos que podemos estar deprimidos, é verdade, mas Deus também nos promete e quer que nós possamos viver uma vida de equilíbrio, de paz e de alegria. É isso que Ele tem projetado para todos nós. Ele não quer que nós estejamos a viver sempre doentes, sempre cabisbaixos, desanimados. Mas Ele tem um pensamento bom para nós, que nós possamos viver com saúde. Então procurem a saúde. Se sentirem que precisam de ajuda, peçam ajuda. Se estão a sentir que precisam de ajuda nestas áreas, peçam ajuda. Se precisam de mudar os vossos hábitos, mudem-nos. Se há alguma coisa que depende do que vocês podem fazer, façam-no. É verdade que às vezes não depende do que nós fazemos, não é? Por exemplo, estou a lembrar-me de um rapaz que ficou com depressão porque foi viver em Londres. E Londres, vocês sabem como é o clima de Londres, não é? Muito chuvoso, muito nublado, muito cinzento. E ele ficou com deficiência ou com falta de vitamina D por muito tempo. E aquilo conduziu àquela situação de depressão. É interessante. Há coisas que não dependem do que nós fazemos, mas muito depende das nossas escolhas também. Não é? E até escolher confiar em Deus é uma escolha. Então é isto